E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje estaremos abordando novamente o conceito de modelos atômicos. Por que a gente está fazendo isso, turma? Porque agora nós estamos trabalhando com o PET complementar. O PET complementar ele tem o objetivo de estar complementando aquilo que a gente viu anteriormente, tá certo? Então, vamos lá ver mais um pouco sobre modelos atômicos? É bastante difícil, turma, a gente estar entendendo o modelo atômico se a gente não entender o que a química estuda, tá certo? A gente viu lá nas nossas primeiras aulas que a química ela estudava a matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem uma massa, certo? A matéria ela pode estar sofrendo algumas transformações. Essas transformações elas podem estar ali liberando ou absorvendo energia. Então, turma, a química ela vai estar estudando a matéria, as transformações que podem estar sofrendo essa matéria e a energia envolvida nessas transformações. Agora, voltando no tempo, turma, a gente viu que Leucipo e Demócrito eles foram os primeiros a desenvolverem a ideia de átomos. Para eles, os átomos seriam partículas indivisíveis que constituíam a matéria, tá certo? Aí depois, turma, veio a teoria dos quatro elementos. A teoria dos quatro elementos ela foi proposta por Empédocles. Para ele, o universo era constituído de quatro elementos que seriam a terra, o fogo, o ar e a água. Aí depois veio Aristóteles. Aristóteles ele se baseou na teoria dos quatro elementos e disse que o universo era constituído desses quatro elementos e esses quatro elementos eles se associavam através de algumas qualidades. E se a gente removesse alguma dessas qualidades, a gente conseguiria transformar um elemento no outro. Agora sim, turma, a gente começa a falar sobre modelo atômico. Mas o que é modelo atômico? O modelo atômico, pessoal, ele vai estar explicando como é constituído o átomo, como ele está ali organizado, ok? O primeiro modelo atômico, turma, é o modelo de Dalton. O que Dalton propôs? Dalton propôs, pessoal, que a matéria era formada por átomos. Esses átomos eles seriam formados por partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Por isso que muitas vezes o modelo atômico de Dalton é comparável a uma bola de bilhar. Aí depois veio o modelo atômico de Thomson. Em 1998, pessoal, Thomson ele propôs seu modelo. Ele se baseou nos experimentos de raios catódicos construídos pelos cientistas Geisler e Crookes, certo? Através desse experimento aí, Thomson evidenciou que no átomo haveriam ali partículas com cargas negativas, certo? Ele propôs então o seguinte: o átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons, que seriam as cargas negativas, de modo que a sua carga elétrica total é nula, certo, pessoal? Então, ó, no átomo haveriam ali cargas positivas e incrustada nessas cargas positivas haviam ali as cargas negativas, que seriam os elétrons. Então, turma, o modelo atômico de Thomson ele pode ser representado mais ou menos dessa maneira aqui. Vocês vão ver aí em exercícios, nos livros, que o modelo atômico de Thomson é muito comparado ao pudim de passas, tá certo? Mas eu não gosto muito de falar disso não, porque isso pode gerar alguma confusão na cabeça de vocês. Agora, avançando para o modelo atômico de Rutherford. Rutherford, pessoal, ele fez um experimento onde ele bombardeava uma lâmina de ouro com partículas alfa. Ao fazer esse experimento, ele observou que a maioria das partículas alfa atravessavam essa lâmina de ouro. Assim, ele constatou que o núcleo do átomo ele era muito pequeno, denso e também positivo. Aí o modelo atômico de Rutherford, pessoal, ele é comparável a um sistema planetário e pode ser representado da seguinte maneira, tá certo? Aqui está o núcleo, que é positivo, e ao redor do núcleo estariam os elétrons. Aí, em 1932, pessoal, o cientista Chadwick, ele identificou uma terceira partícula atômica que existia lá no núcleo, que é o nêutron. O nêutron, pessoal, ele não apresenta carga, então ele não é positivo nem negativo, ele é neutro. Depois veio o modelo atômico de Bohr. Bohr ele propôs que os elétrons eles estavam distribuídos em camadas ao redor do núcleo, certo? E
Outra coisa importante de estar falando é que o modelo atômico de Bohr ele foi embasado pela dedução de que o átomo ele tem uma quantidade de energia disponível para cada uma de suas órbitas. Ou seja, pessoal, cada uma das camadas eletrônicas do átomo tinha ali um certo valor de energia. Aí, outra coisa importante que Bohr evidenciou, pessoal, é que o elétron, quando ele está na sua camada de menor energia, no seu nível de menor energia, esse estado aí, ele é chamado de estado fundamental. Se acaso o elétron ele recebesse fótons, que a gente viu que são pequenos pacotes de energia, ele poderia saltar para o nível mais externo, para uma camada mais externa, certo? Aí, quando ele fazesse isso, pessoal, esse estado ele seria chamado de estado ativado ou estado excitado. Porém, esse estado ativado, esse estado excitado, pessoal, ele era instável, ele é instável. Então, o elétron ele não pode ficar por muito tempo numa camada mais externa. Ele precisa retornar para o seu estado fundamental, que é o seu nível de menor energia. Então, quando o elétron ele retornasse para o seu estado fundamental, ele estaria liberando aquela energia que ele absorveu. Isso tudo, pessoal, pode ser observado através dessa representação aqui, ó. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, certo? E ao redor do núcleo estão as camadas eletrônicas, onde estão os elétrons ali, ok? Quando o elétron ele está na sua camada de menor energia, no seu nível de menor energia, esse estado ele é chamado de estado fundamental. O elétron ele pode estar recebendo energia, certo? E indo para uma camada mais externa. Quando ele faz isso, pessoal, esse estado é chamado de estado excitado ou estado ativado. Porém, esse estado ele é instável. O elétron ele não pode ficar numa camada mais externa por muito tempo. Ele precisa retornar para o seu estado fundamental. Então, quando o elétron ele retorna para o seu estado fundamental, ele libera aquela energia que ele absorveu. Isso pode ser observado, turma, através do teste de chama. Quando a gente faz o teste de chama para o cobre, para o lítio e para o sódio, a gente vê que eles produzem diferentes colorações em suas chamas. Essas colorações, pessoal, são devido àquele retorno do elétron do estado excitado para o estado fundamental. Então, cada um vai estar voltando com um certo valor de energia. Então, cada valor de energia vai produzir aqui uma coloração na chama. Então, turma, resumindo o que a gente já viu. Modelo de Dalton foi o primeiro. Dalton, pessoal, ele propôs que os átomos da mesma substância, eles são idênticos. Então, isso aqui é uma coisa importante que eu não tinha falado, tá, pessoal? E também Dalton propôs que os átomos eles seriam indivisíveis e indestrutíveis, sendo maciços e esféricos. Aí depois veio o modelo de Thomson. Thomson ele propôs que o átomo ele era nêutron. Ele apresentaria então cargas positivas e cargas negativas. Aí depois, modelo de Rutherford. O que Rutherford evidenciou? Ele evidenciou que o núcleo era denso, pequeno e também positivo, certo? E os elétrons estavam ali ao redor do núcleo. O modelo de Rutherford ele é comparável ao modelo planetário. Aí depois veio o modelo de Bohr. Bohr ele falou que os elétrons estavam ao redor do núcleo em certos níveis de energia. Bohr também fala que as órbitas eram estacionárias. O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que o elétron ele ficava só na sua órbita, certo? Normalmente. Ele só saltaria para uma camada mais externa se ele recebesse energia. Aí Bohr também fala sobre a quantização de energia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, turma, que em cada nível de energia, em cada camada eletrônica, o elétron ele tinha ali um certo valor de energia, ok? E o modelo atômico de Bohr ele é chamado de modelo nuclear. Outra coisa importante, pessoal, de estar falando que essa representação não está muito certa, é que aqui no núcleo, além das cargas positivas, existem também os nêutrons para o modelo de Bohr, ok? Agora com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios da semana 1 do PET Complementar Volume 1 e, se ficou com alguma dúvida, tirem essas dúvidas lá pelo WhatsApp, tá joia? Bons estudos a todos, até a próxima então e valeu!